hoje já vamos aqui para o ensino de hoje, né? Vai ser baseado no livro de Esther. Ontem eu gravei um vídeo baseado no livro de Esther. Eu até pensei em fazer uma mensagem só sobre Esther, mas eu percebo que há alguns anos o Espírito Santo me revelou uma série de coisas no livro de Esther, na questão da tipologia, e eu percebo que eu talvez tenha de fazer mais de um estudo a respeito do livro de Esther. E ontem a minha mensagem no livro de Esther foi no primeiro capítulo, intitulada A Cadeia de Autoridade, né? Mostrando a cadeia de autoridade que começa no trono de Deus e desce para a terra. E aqui eu quero enfatizar algumas coisas hoje. Continuando ainda no livro de Esther, hoje o título da mensagem é O Casamento de Esther. Então eu quero ainda começar aqui com a rainha Vasti, porque o rei Assuero, como eu disse, ele é uma figura de Deus, na tipologia ele é uma figura de Deus, né? Literalmente ele seria a pessoa sobre cuja cabeça caía a autoridade de Deus, descendo do trono de Deus no céu, caía sobre a cabeça do rei Assuero, mas tipologicamente ele é uma figura de Deus, ele representa Deus. E a rainha Vasti, ela representa Israel, a nação de Israel, que foi a primeira nação que fez uma aliança com Deus, né? E aí eu quero enfatizar aqui nesse ponto a coroa da Vasti. Então vou ler, por exemplo, Esther 1, verso 10, diz assim: E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagta, Zetá e Carcais, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real. Aí eu quero enfatizar aqui a coroa real, né? Marca aí bem que essa coroa real aqui é importante, né? Com a coroa real, a rainha tinha uma coroa, né? A coroa, ela é um símbolo de autoridade. A coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Mas já sabemos, que eu falei isso ontem, né, que a rainha desobedeceu ao rei e não foi. E aí os conselheiros do rei, no caso eles eram os juristas, né, dos quais Memucã, dos 7 príncipes que viam a face do rei ali na Pérsia, Memucã era o porta-voz. Então quando o rei pediu conselho aos seus juristas, o que se devia fazer segundo a lei com a rainha Vasti, que desobedeceram ao rei, por isso que eu falei ontem sobre a cadeia de autoridade. Então o Memucã, ele deu um conselho para o rei. Verso 19 do capítulo 1 diz assim: Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, ou seja, um decreto, né, que seja escrito nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Então aqui, como eu estou dizendo, na questão da tipologia, a rainha Vasti, que tinha a coroa real sobre a sua cabeça, era Israel, a nação de Israel. Na casa, a mulher aqui representa a nação. E assim aconteceu, né? Porém, aí nós vamos entrar no capítulo 2 do livro de Esther. E no capítulo 2, a coroa real da rainha Vasti, ela vai parar na cabeça de Esther. Então vamos ver aqui. Esther, capítulo 2, verso 17, diz assim: E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então aí está novamente a coroa mencionada, e o nome de Vasti também é mencionado, né, para lembrar que Esther, ela
foi feita rainha no lugar de Vasti. E aí o simbolismo disso é a coroa real, né? Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Como eu estou, é claro que isso aqui é uma história real, literal, do povo de Israel, quando da sua diáspora no reino da Pérsia, né, que na verdade era aqui, chama Pérsia e Média, né? Alguns outros lugares tem Medo-Persa. Então os judeus andavam dispersos por todo o reino de Assuero, que Assuero aqui é um tipo de Deus, mas é um tipo de Jesus também. E as 127 províncias que iam da Índia até a Etiópia é um simbolismo do mundo, todo o reino de Assuero, né? que abarcava muitas nações. Então essa coroa de autoridade vai cair na cabeça de Esther. E aí, como eu estou adotando aqui a tipologia, eu quero dizer que a tipologia não é uma invenção, nem uma brincadeira, não é que alguém tira da sua cabeça, mas a tipologia é uma linguagem secreta, uma linguagem oculta. Até por a gente usa assim, o termo ocultismo para se referir à magia, ao ocultismo no sentido negativo, né? Do reino de Satanás. Meio desse caso aqui, a tipologia é uma espécie de ocultismo branco, né? Ocultismo do bem. Existe mesmo, né? Isso aqui não é esoterismo, que alguém possa, vamos dizer assim, no caso o gnosticismo, que foi a primeira heresia assim, famosa na Igreja Primitiva, eles diziam ter um conhecimento secreto que só os iniciados alcançavam. Mas nesse caso aqui, eles não eram bobos, né? Existe mesmo uma linguagem na Bíblia oculta, que só o Espírito Santo pode revelar. Existe uma linguagem oculta, uma linguagem secreta, tipológica, alegórica, que só o Espírito Santo pode revelar. Não tem nenhum ser humano que tenha sabedoria para alcançar essa linguagem. É uma revelação da parte do Espírito Santo. Por isso que Paulo disse, né? Paulo dizia no Novo Testamento, ele dizia assim: nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. E quando ele disse assim, nós somos despenseiros, é porque ele disse, Deus tem uma despensa onde ele guarda mistérios. E Paulo estava dizendo, nós os apóstolos, nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Então, dessa despensa que Deus tem, onde ele guarda os seus mistérios, ele revela para alguns, a fim de que esses repassem para a igreja, né? Por isso que Amós diz que Deus não fará coisa alguma na terra se antes revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Então, essa tipologia aqui não é nenhuma invenção, não é uma coisa humana, mas é uma coisa de grande responsabilidade. Então, quando eu digo aqui que Vasti representa a nação de Israel, há uma coerência em toda a Bíblia a respeito disso, né? E aí eu já quero dizer logo de cara aqui que a coroa de autoridade aqui, ela na verdade é o Espírito Santo, né? Dentro da simbologia, da tipologia, a coroa de autoridade é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma unção de autoridade. O Espírito Santo é uma coroa, né? Por isso que é colocado sobre a cabeça. É uma unção de autoridade que é vista e reconhecida no mundo espiritual, mas pode ser sentida também no mundo físico. Aí o que acontece? A coroa de autoridade que estava sobre a cabeça de Vasti como rainha era a nação de Israel. O Espírito Santo estava sobre a nação de Israel, né? Ainda que fosse numa dispensação diferente. Aqui eu não estou aqui assinando embaixo do dispensacionalismo, porque essa palavra dispensacionalismo precisa ser entendida no seu próprio contexto, né? Mas que Deus ele trabalha de maneira diferente em situações diferentes, ele trabalha mesmo. Então, no Antigo Testamento, Deus estava no meio dos judeus, né? Estava no meio da nação. Tinha uma nação que tinha uma aliança com Deus, no caso era Israel, a quem Deus deu as suas leis e a quem também enviou o seu Espírito, né? Então Deus disse assim, que eu habitarei no meio deles. Eu creio que é Êxodo 25:8, onde Deus disse assim, eles farão santuário para que eu habite no meio deles. E eles fizeram então o tabernáculo móvel no deserto, e o Espírito Santo foi habitar ali. Depois eles fizeram o templo de Jerusalém
nós vemos lá que quando tanto o tabernáculo quanto o templo de Jerusalém foram concluídos, uma nuvem entrou no templo, de maneira que os sacerdotes não podiam se manter em pé. Era o Espírito Santo que foi habitar no meio deles. Ainda que o Espírito Santo não habitasse pessoalmente em cada judeu, o que acontece no caso da igreja, no Novo Testamento agora, né, o Espírito Santo no Antigo Testamento ele habitava nos profetas, nos reis, né, sacerdotes, às vezes isso acontecia também, mas não habitava em cada judeu, mas estava no meio da nação. As leis de Deus estavam lá. E enquanto no Novo Testamento não, o Novo Testamento não muda algo, porque o Espírito Santo passa a habitar pessoalmente dentro de cada crente, dentro de cada discípulo de Jesus, né? Pelo menos deveria acontecer isso. E aí a coroa de autoridade que estava sobre a cabeça de Vasti era o Espírito Santo. Então, quando a Vasti perdeu o seu lugar de rainha por ter desobedecido ao rei, ela também perdeu a coroa de autoridade, né? E aí, mesmo a nação de Israel mantendo todo o seu ritual religioso, todas as leis, né? Mesmo assim, o que realmente legitima a postura dessa nação é a presença de Deus, ou seja, do Espírito Santo no meio deles, coisa que foi tirada, nós sabemos, a coroa real foi tirada da cabeça de Vasti. Mas agora a coroa real do evento foi parar na cabeça de Ester. E Ester, aí vem a questão, né? Apesar de que Vasti não era uma mulher judia, mas Ester era uma mulher judia, né? Mas nós vamos falar um pouco de Ester um pouco mais na frente. Agora eu quero ir para o Novo Testamento e ler duas passagens em Apocalipse que falam dessa coroa de autoridade. E agora literalmente, né? É o Espírito Santo, a coroa de autoridade. Então vamos ver aqui. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos que estavam no cenáculo, e a partir dali começou, por assim dizer, o reino de Ester. Mas em Apocalipse 2, capítulo 2, verso 10, diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Agora veja o que ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui, a coroa da vida, né? Dar-te-ei a coroa da vida. E aí, creio eu que a coroa da vida é o Espírito Santo, é a salvação. Tudo bem que é a salvação, porém é o Espírito Santo literalmente que é a coroa, né? Coroa de autoridade. Em Apocalipse 3:11, também é dito o seguinte, Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora. Jesus está falando agora, né? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém tome a tua coroa. No caso de Vasti, ela não guardou o que ela tinha. O que ela tinha era a coroa, mas ela não guardou a sua coroa para que ninguém tome a tua coroa. Então a coroa foi tomada dela e foi dada, como disse lá, Memucan disse, né? Seja dada uma outra que seja melhor do que ela. E realmente a coroa foi dada para Ester. Então Vasti não vigiou. Aí o que acontece? A nação de Israel é simbolizada em Vasti, e Ester, ela é um simbolismo da igreja, né? É o simbolismo da igreja. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo que havia sido derramado no tabernáculo do deserto que Moisés fez, na forma de uma nuvem, ele entrou lá. E também na conclusão do templo de Salomão, que Salomão fez, né? O templo de Jerusalém, o Espírito Santo também entrou lá no templo na forma de uma nuvem, como que simbolicamente Deus ficasse habitando lá. O tabernáculo era móvel no deserto, o templo era fixo, mas a presença de Deus estava lá, era o Espírito Santo. E agora, no dia de Pentecostes, que é o contraponto, o Espírito Santo desceu com sinais audíveis e visíveis, né?
um barulho como de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que eles estavam sentados, ali no cenáculo. E viram-se línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então ali foi realmente a coroa de autoridade que foi colocada agora sobre a igreja. Agora, para sermos honestos, a igreja naquela circunstância era constituída praticamente só de judeus, né? A igreja inicialmente era só de judeus, era uma igreja judaica, essencialmente judaica. Havia alguns prosélitos, né, que poderiam ser gentios, que haviam aderido ao judaísmo, se circuncidado, mas no geral mesmo a igreja era totalmente judaica. Então o Espírito Santo foi derramado sobre um grupo de judeus, não porque eles eram judeus, eram os discípulos de Jesus, né? E na medida que foi caminhando aí, a coroa de autoridade foi passando para a cabeça de pessoas que foram aderindo da igreja. Depois Paulo vai dizer que a igreja é constituída tanto de judeus quanto de gentios. E a gente vê Paulo dizer que é como se tem três tipos de gente na terra: tem o judeu, tem o gentio e tem a igreja. A igreja é constituída de pessoas que vêm tanto dos judeus quanto dos gentios, e constitui um terceiro povo agora, que é a igreja. Sobre a cabeça da igreja, o Espírito Santo deve pairar, né, a coroa de autoridade. Só que, observando a história da igreja, nós vemos que ao longo da história da igreja, a igreja perdeu a presença do Espírito Santo, ficou só no ritual religioso. E aí é possível que o Espírito Santo ele estava sobre a cabeça de alguns poucos, talvez até anônimos, né? Hoje, por exemplo, a igreja está espalhada pelo mundo, mas saber muito bem que a coroa de autoridade, que é o Espírito Santo, não está sobre a cabeça de todo mundo. Mas acredito eu que em todas as nações Deus tem o seu povo, sobre quem o Espírito Santo habita. A coroa de autoridade está sobre eles, né? E aí, essa é a história do princípio da autoridade aqui. Voltando um pouco para o livro de Esther, né? Vamos ver aqui de novo. Esther 2:17. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Eu quero dizer aqui que mulheres aqui representa nação, é um simbolismo de nação. Assim como Vasti era um simbolismo da nação de Israel, Esther é um simbolismo da igreja, e as outras mulheres, elas são simbolismo das outras nações. E aqui vai dizer que o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Só que a igreja não é uma nação, vamos dizer assim, convencional. A igreja não é uma nação convencional. Isso aqui, nesse sentido aqui, a igreja às vezes tem errado por causa disso, por entender que enquanto que as nações são nações literais, convencionais, como a nação de Israel também é uma nação, mas a igreja não é uma nação convencional. A igreja é uma nação espiritual. Por assim dizer, a igreja, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Eu creio que ele quis dizer o seguinte: o meu reino ainda não é deste mundo, porque será, mas ainda não é, né? Não é a hora, né, da igreja assumir o governo deste mundo. Mas a igreja é uma nação espiritual. Não é uma nação igual a qualquer outra nação da terra, né? Mas o rei amou mais a Esther, mais do que a todas as outras virgens, mulheres, né? Que a todas as outras mulheres, que essas mulheres eram virgens, né? Mas a coisa aconteceu o seguinte, ó, vamos ver aqui, livro de Esther, capítulo 2, diz assim, verso 2. Então vamos ver aqui, verso 1, né? O capítulo 2 começa assim: passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. Olha só aqui essa instrução. E ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas. Olha as duas condições aí, né? Formosas à vista, né? Na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de
Hegai, o Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus enfeites. Então quer dizer que isso aqui é um simbolismo do evangelho, né? Quando diz aqui, busquem-se para o rei moças virgens e formosa vista, e põe o rei comissário em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas à vista, em Suzã capital, na fortaleza de Suzã. Isso aqui é o evangelho. O contraponto disso aqui é Mateus 28, de 18 a 20, quando Jesus disse assim, Jesus disse, ide, na verdade disse indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É essa questão aqui. Isso aqui é o evangelho, é a tipologia do evangelho, porque aqui, em todo o reino de Assuero, eles deveriam reunir moças, mas que tivessem essas duas condições, moças virgens e formosas à vista. Aí aqui devemos lembrar da palavra das 10 virgens, né? Que elas dizem ali que representa a igreja, as 10 virgens. E elas eram formosas à vista. É claro que quando chega no Novo Testamento, esse formosas à vista aqui não tem a ver com a beleza física, tem a ver com a santidade da vida, a integridade da vida, a santidade da vida, a pureza da vida. O significado é esse aqui. Então, essa ação aqui de ajuntar essas moças, ela é esse contraponto do evangelho, que o evangelho é realmente para juntar de todo mundo esses discípulos de Jesus, né? E verso 4 diz assim, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vasti. Interessante que Vasti não é esquecida, de vez em quando Vasti é citado aqui, né? E aí eu vou destacar mais um ponto aqui, que é esse, né? E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vasti. Mesmo juntando todas essas moças, né, que eles iriam juntar moças virgens e formosas à vista, mas no final, quem iria dar o veredito final seria o rei. Era o rei que iria escolher a mulher com quem ele deveria se casar. Isso é um contraponto do evangelho. Em Mateus capítulo 22, na parábola das bodas, ou do casamento do filho do rei, nós vemos que no final da festa, lá no auge da festa de casamento do filho do rei, o rei entrou para ver os convidados. E quando ele chegou lá, ele encontrou uma pessoa que não estava vestida com veste nupcial. Aí ele disse assim: como entraste aqui não tendo veste nupcial? O homem emudeceu. Aí ele chamou os servos e mandou que ele fosse jogado nas trevas exteriores. Ele disse: ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, no final, quem vai fazer a escolha é o rei. Ou seja, a igreja, ela é um esforço para reunir, né? Como aqui era para reunir essas virgens formosas à vista, a igreja, o evangelho, é um esforço integrado para reunir pessoas de todo o mundo num ajuntamento chamado igrejas. Mas no final, quem vai escolher mesmo é o rei, né? Quando Jesus voltar, ele vai fazer o exame final, ele vai olhar para cada um e ele vai dizer mesmo com quem é que ele vai casar, né? Isso já em outras oportunidades nós dizemos quais são as condições, o que significa mesmo as vestes nupcial daquele homem que estava ali na festa de casamento, indevidamente vestido, né? Então esse é o contraponto do evangelho. Mas eu quero destacar outra coisa aqui, que é esse eunuco. Fala muito em eunuco aqui nesse livro de Esther. Então havia 7 eunucos que assistiam na presença do rei Assuero, e tem o nome dos 7 em Esther 1, verso 10. Diz aqui: e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcais, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. Então, como disse, eunucos literalmente são homens castrados, que geralmente eram usados para tomar conta do harém do rei. Mas, à medida que foi evoluindo dentro da Bíblia, diz-se que eunuco passou a ser também um termo de dignidade oficial, de um alto oficial do reino, né?
uma pessoa de autoridade no reino, na hierarquia do reino, né? Um executivo, por assim dizer, na linguagem de hoje, né? Então, mas havia aqui um eunuco. Aliás, aqui são mencionados vários eunucos, mas me chama a atenção esse eunuco que é mencionado aqui. Capítulo 2, verso 3 diz: que ajuntem todas as moças virgens e formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai. O Hegai ou Hegai, é Hegai, o hebraico geralmente é Hegai, né? Eunuco do rei, guarda das mulheres. Essas moças ficariam ao cuidado desse eunuco. O nome dele também é mencionado aqui no verso 8, diz assim: e sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e sendo ajuntadas muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, novamente ele, também levaram Ester à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E aí, como eu estou falando aqui na tipologia, eu quero dizer que eu creio que Hegai é uma figura do Espírito Santo. Porque esse eunuco é interessante. Eu sei que a figura do eunuco ela é um tanto quanto controversa, né? Porque o eunuco é estéril e tem muita coisa negativa na vida do eunuco. Todavia, creio eu que Daniel era um eunuco, né? Daniel era eunuco, um profeta tremendo como Daniel era eunuco. E a profecia de Isaías diz que ele seria eunuco no palácio do rei da Babilônia, o que realmente aconteceu. E tem muitos eunucos do lado do bem aqui na Bíblia. Tem algo positivo nos eunucos, né? E eu creio que esse Hegai aqui era o guarda da casa das mulheres. Essa casa das mulheres aqui é uma figura da igreja. E esse eunuco tomava conta dessas moças antes do desenlace final, né? Do casamento final delas com o rei. Então, esse Hegai é dito aqui, olha só, 2:9. E a moça apareceu formosa aos seus olhos, aos olhos de Hegai, e alcançou graça perante ele, né? Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e boa alimentação, como também ele dá 7 moças especiais da casa do rei, e a levou com as suas moças ao melhor lugar na casa das mulheres. Ou seja, tenho 2 observações ou 3 a fazer aqui. Ester caiu nas graças de Hegai, né? E alcançou graça perante ele. Essa questão aqui de Ester alcançou graça perante ele é semelhante a Lucas 1:28 e 30, onde o anjo Gabriel chega para Maria e diz assim: salve agraciada, o Senhor é contigo. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. É um paralelo aqui. No caso ali, Maria também, ela sendo uma mulher, ela é um simbolismo da nação de Israel, creio eu, né? Porque dela é que nasceu o Messias, a nação, apesar de tudo, mas o Messias nasceu da nação de Israel. E a outra coisa é aqui, olha, quando Hegai deu para Ester 7 moças especiais da casa do rei, me chamou a atenção isso aqui. Hegai deu 7 moças especiais da casa do rei. E aí eu digo, peraí, 7 moças especiais da casa do rei, Hegai deu para Ester. Isso está me parecendo assim, 7 anjos, né? Porque nós vemos no Novo Testamento que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. E aí fala lá em Mateus capítulo 12, 43 a 45, que quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugar deserto e não encontra repouso, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando encontra a desocupada, varrida e adornada, e diz: voltarei para minha casa de onde saí, né? E leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele. Digo, olha, esses 7 espíritos aqui que são demônios fazendo o mal, mas deve ter o contraponto que se eu fosse Deus também eu faria isso, colocaria 7 anjos para proteger aqueles que são de Deus, né? Que Deus já adotou. É um negócio meio maluco, mas como nós estamos lidando com a tipologia, eu vou levantar essa possibilidade. Será que Deus envia anjos para
acompanhar aqueles que agora são seus? Eu acredito que sim, porque o mundo é um local perigoso, né? Este mundo tenebroso, a Bíblia diz, né? Paulo diz, esse mundo é tenebroso, é cheio de trevas, o reino de Satanás, os demônios são invisíveis, mas estão aqui só para fazer o mal. É claro que Deus enviaria sim anjos para guardar e proteger os que são seus. Então, essas 7 moças especiais da casa do rei, que Hegai deu para acompanhar Esther, me parece que seria isso aí, né? Às vezes nós achamos que estamos sozinhos, né? Só conosco mesmo, mas existe anjos de Deus nos protegendo, embora nós não os vejamos, mas eles estão aí, né? Portanto, não temais, né? Como diz a Escritura. Então ele deu lá na casa das mulheres o melhor lugar para a Esther. Aí deixa eu ver mais uma coisa aqui, que eu vou passar por cima de várias coisas que não vai dar tempo, né? Verso 12, assim: chegando o prazo de cada moça para se apresentar ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, observe, por 12 meses, porque assim se cumprem os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Então observe que o ritual de purificação, que essas moças, que além de serem virgens, deveriam ser formosas à vista e ainda precisariam passar por esse processo de purificação. 1 ano, 12 meses, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias. Um processo de purificação, antes dela pudesse realmente casar com o rei, dormir com o rei. E aí eu fico pensando na tipologia. Acredito que esses 12 meses, esse 1 ano aí, é uma figura da nossa vida cristã, né? A nossa vida cristã, na verdade, é esse processo de purificação. Eu realmente já aprendi muito aí com o pastor Luciano Subirá, né, que escreveu um livro sobre santidade, né? E ele mostra muito bem lá, muito bem baseado na Escritura, os 3 tipos de santidade, que é a santidade imediata, né? A santidade progressiva e a final. E realmente eu aprendi muito com esse negócio da santidade. É um negócio complexo, mas eu vi realmente que existe esse processo, né, de santidade progressiva. A nossa vida toda, pelo menos deveria ser a nossa vida cristã toda, desde o momento da conversão, deve ser um processo realmente de santificação, né, até a santidade final, que é esse encontro final com o rei. E aqui está tipificado aqui, eu creio que nessa questão aqui das mulheres, né? Aí diz assim: desta maneira vinha a moça ao rei e dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para se enfeitar e vir à casa das mulheres, e vir da casa das mulheres à casa do rei. A gente entra na casa das mulheres e aqui até a casa do rei, né? À noite entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Observe aqui, esse eunuco aqui é guarda das concubinas. Meu Deus, meu nome do homem, Hegai, era guarda das mulheres, esse é guarda das concubinas, né? E diz aqui: não voltava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Agora vem: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha. Aí eu quero dizer aqui que Esther era prima de Mardoqueu, né? Mardoqueu era primo dela. Por causa da diferença de idade, ela foi criada por ele, mas eles eram primos, da tribo de Benjamim, né? Pararia ao rei. Agora veja só a confiança de Esther, né? Ela já tinha caído nas graças de Hegai, o eunuco, o chefe lá das mulheres, assim: coisa nenhuma pediu, senão o que lhe ofereceu Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Interessante que é muito repetido aqui, que Esther achou graça, né? Ou seja,
simpatizavam com ela. Onde ela chegava, todo mundo simpatizava com ela, e as pessoas certas simpatizavam com ela, gostavam dela. Ela era carismática nesse sentido aí. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres. Aí eu estou dizendo aqui, né, que na tipologia, Esté é a igreja, as mulheres são as nações, né? A igreja, ela não é uma nação convencional como as outras nações são, mas ela, por enquanto, ela é um povo formado de pessoas de todas as nações, mas é uma nação espiritual, nação santa, povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus, né? Reino sacerdotal e nação santa. Aí diz aqui: e amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça. Novamente a Esté alcançou graça, né? E benevolência mais do que a todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Ele a fez rainha em lugar de Vasti. Então, Esté é uma figura da igreja, né? Vale lembrar que Esté é judia. Na questão da tipologia aqui, por isso que a igreja começou toda judaica, né? Se eu fosse judeu, ficaria triste ao ser representado na figura de Vasti, que perdeu a coroa por desobedecer ao rei, né? Mas ao mesmo tempo, se eu fosse judeu, eu passaria para o grupo da Esté, porque a igreja primitiva era toda judaica, era toda constituída de judeus, né? E depois no capítulo 11 de Romanos, Paulo começa dizendo assim: Deus não rejeitou o seu povo que dantes conheceu. Ele disse: eu mesmo sou judeu, né? Sou da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, né? Aí ele vai falar lá sobre a eleição, a graça e tal. Mas agora que Deus está lidando de outra maneira, agora no Novo Testamento, né? Deus está lidando de outra maneira, e a igreja, ela é constituída não por pessoas que foram circuncidadas, como era a aliança do Antigo Testamento, né? Mas por pessoas que creem em Jesus Cristo, o Messias, que é judeu, né? Então está aberto o caminho da igreja para a coroa de autoridade, tanto para judeus como para gentios, todos que quiserem, né? Está aberto, é só vir, né, para o lado de ser representado na figura de Esté, porque Esté termina com a coroa real na sua cabeça. A autoridade da igreja é a coroa real. Na hora que perde a coroa real, perde a autoridade também. E essa coroa real, nós vemos, é o Espírito Santo, né? E aí, como o livro de Esté é um livro que fala muito de autoridade, do princípio de autoridade, a cadeia de autoridade, toda a história de Esté que prossegue aí, nós vemos que na medida em que Vasti desobedeceu ao rei, desprezou o rei, tratou com desprezo o rei, ela perdeu a coroa. E toda a vida de Esté é uma vida de submissão e de obediência ao rei. Então nós, a igreja, nós devemos nos focar nisso, na questão da obediência ao rei. No caso, o rei aqui é Jesus, né? E nós mantermos a coroa na nossa cabeça, né? Apocalipse diz: guarda o que tens, né? Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se a coroa está sobre a nossa cabeça, não devemos perdê-la, né? E a coroa de autoridade é o Espírito Santo, e ela é recebida por meio da fé, que na verdade da fé é obediência. A fé é obediência, né? Hebreus diz que, acho que é Hebreus 5:9, que Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, e sendo ele aprovado, veio a ser autor de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, fé é obediência, chama-se obediência da fé. Em Romanos 1, verso 5, e Romanos 16, 25, ou é 26, se não me engano, está escrito lá sobre a obediência da fé. Nós obedecemos pela fé, porque sabemos que Deus falou e nós devemos obedecer. Se o rei nos chamar à sua presença, como fez com Vasti, por meio dos eunucos, devemos ir e obedecer ao rei. E assim a coroa permanecerá, né, na nossa cabeça. Se Vasti tivesse feito isso,
jamais teria perdido a sua coroa, mas ela não fez, e Esther estava no banco de reserva para pegar a coroa para ela. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.